Bom, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar aqui hoje ao lado do Felipe Gianetti, partner da Startse, e do Guilherme Petretti, o founder e co-CEO da Woke. Eu sou o Eduardo Valentim, o CMO da Woke, e a gente decidiu fazer esse Pocket Class por uma razão bastante simples, na verdade, né? Praticamente todos os dias a gente aqui na Woke, a gente fala com dezenas de gestores de diversas empresas, em diversos momentos de carreira, e o que a gente identifica é que existe uma preocupação em comum, né? Que é a questão de qual que é o melhor caminho para o profissional, para o líder se atualizar. Como se preparar para as constantes transformações que ocorrem no mundo dos negócios. Seja na ótica do líder ou da empresa, as mesmas perguntas surgem, né? Por onde que a gente começa essa jornada de atualização, né? Como se tornar um líder melhor? Como planejar a minha carreira melhor? Qual deve ser o foco de aprendizagem? A gente tem um monte de coisa hoje para aprender, né? Quais competências eu preciso desenvolver para aumentar minha empregabilidade e minha performance como líder numa organização? Essas perguntas surgem todos os dias, durante as nossas entrevistas, ou as nossas consultorias, ou os nossos papos com líderes de todas as empresas. A gente vai responder essas e todas as perguntas que surgirem aí na próxima hora, mas antes de começar essa conversa que promete hoje, eu quero aqui deixar alguns recados, né? A gente organizou esse evento para que você tire a sua dúvida. Então, não hesite em colocar no chat ou no Q&A box as suas dúvidas que a gente vai responder ao longo dessa próxima hora. E ao final dessa conversa, a gente vai colocar aqui na tela, a gente vai compartilhar com vocês vários links e vários materiais para que vocês possam fazer o download e acessar, né? Entre eles estão um e-book sobre competências do futuro, um self-assessment para que vocês possam se autoavaliar, a possibilidade de agendar um papo com 30 minutos com o mentor de carreira aqui da Woke, e também a gente vai disponibilizar um cupom super especial para o curso XBA da Startse. Mas vamos começar logo a conversa. Bem-vindo, Felipe, bem-vindo, Petretti. E para trazer um pouco de contexto do que está acontecendo no mundo dos negócios, eu quero já puxar o Felipe para a conversa e perguntar aí. Janete, você que mora no Vale do Silício e está em contato constantemente com empresas e pessoas inovadoras, quais são os principais elementos aí que caracterizam o profissional de empresas inovadoras? Tem algum exemplo que você possa compartilhar com a gente e que ilustra essa dinâmica? Bem-vindo, cara. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo, Petretti. Muito bacana estar com vocês aqui. Poxa, primeiramente, eu peço desculpas pelo ambiente nada Vale do Silício aqui. Eu estava comentando tanto com o Eduardo quanto com o Petretti que eu vim tirar umas fériasinhas aqui no país vizinho e dei uma estendida aqui no tempo que eu estou aqui. Então, desculpa pelo cenário aqui e também, caso a internet dê uma falhadinha, uma engasgada ao longo aqui, eu não vou embora não, eu volto aqui. Internet de hotel nem sempre é tão bacana assim, né? Não é a minha internet de 1 giga lá do Vale do Silício, mas eu acho que a gente testou aqui, tá tudo funcionando, tá tudo bacana. Espero que a gente tenha um bate-papo super legal aqui. Bom, quanto à inovação, né? Eu moro no Vale do Silício há quase 4 anos e toda vez que alguém vem conversar comigo, as pessoas querem falar de inovação, né? Todo mundo quer saber sobre inovação, por que as empresas ali inovam tanto, né? Quem não conhece o que é o Vale do Silício, né? Acho que muita gente ouviu falar, mas poucas pessoas de fato sabem o que é o Vale do Silício. O Vale do Silício é uma região de 80 quilômetros que fica no norte da Califórnia, entre São Francisco e San José. Então, quem tiver ali uma duvidazinha, bota no Google Maps ali São Francisco e faz sua rota até San José. O que tiver entre essas duas cidades, tudo aquilo ali é Vale do Silício. E por que essa região ficou tão conhecida nos últimos anos, nas últimas décadas? Porque quase tudo aquilo que impactou nossa sociedade nas últimas décadas, impactou nossas vidas, né? Desde a internet, do computador pessoal, até ao Uber, aos deliveries de comida que tanto nos ajudaram nesse último ano de pandemia, enfim, né? Grande parte de tudo isso nasceu ali no Vale do Silício, numa concentração de apenas 80 quilômetros, né? Que se a gente fosse pôr em perspectiva do mundo, se a gente fosse quebrar o mapa mundi em pixels, o Vale do Silício seria apenas um pixel, né, do planeta Terra, e aquela região ali impacta e produz tanta inovação
né? E isso não é à toa, né? Não é à toa que isso acontece, não é por acaso, existe um ecossistema ali propício para isso, desde as universidades que estão ali, né, a universidade de ponta, gerando profissionais de ponta, quanto do dinheiro disponível na região, né, de investidores dispostos a tomar risco, né, para investindo em coisas que um investidor tradicional não investia, mas que tem uma cabeça diferente, sabe que, né, como que funciona esse mundo de venture capital, né? E a gente tem, por outro lado, ali pessoas diferentes, uma diversidade cultural, uma rebeldia ali que faz daquele lugar diferente e produza tanta inovação. E aí, quando a gente traz para dentro das empresas, né? E aí vocês me perguntam assim, o que faz, né, um profissional inovador dentro de uma empresa? Eu acho que antes do profissional eu iria na empresa, né? O que faz uma empresa inovadora? E aí eu vou trazer, eu estava gravando um curso, né? Algumas semanas atrás, dentro da casa do Steve Blank, que é o papa das startups. Quem já leu Startup Enxuta, né? Ele não é o autor, foi um aluno dele de Stanford que escreveu o livro, mas o Steve Blank foi o cara que desenhou, né, essa metodologia tão usada hoje dentro das startups, e o seu aluno, Eric Ray, seu aluno de Stanford, foi o cara que popularizou isso. E eu estava, né, depois da gravação que eu fiz ali com o Steve Blank, a gente estava tomando um café, e aí eu perguntei para ele, Steve, cara, qual que, na sua opinião, por que as empresas, né, qual que é o problema das empresas que elas sabem que precisam inovar, mas elas não conseguem inovar e elas deixam com que outras empresas façam isso e passem com um rolo compressor por cima delas, né? Assim, acho que um exemplo mais clássico hoje que a gente gosta de falar é da Tesla, né? Que todas as montadoras viram que a Tesla, todo mundo viu a Tesla vindo, crescendo e ninguém fez nada, né? Nenhuma montadora fez nada, né? E agora, assim, eu vi uma estatística outro dia de que se a Volkswagen ou a Chevrolet hoje começar a coletar a mesma quantidade de dados que a Tesla coleta, demoraria, e a Tesla parasse hoje de coletar os dados, que é o maior valor da empresa, demoraria 15 anos para essas empresas chegarem na Tesla, ou seja, já foi, acabou, né? Não tem como eles chegarem. Por isso que a Tesla vale mais do que todas juntas, porque o mercado prevê futuro e não olha para o presente, né? Por isso que ela vale mais do que todas juntas. Então, por que isso acontece dentro das empresas? E aí o Steve, na genialidade dele, né? Um cara que toda vez que eu converso 1 hora com o Steve Blank, eu aprendo mais do que eu aprendi na minha graduação, na minha pós-graduação. É impressionante assim, a cabeça desse cara. E ele falou assim, Felipe, o grande problema, na minha opinião, é um negócio chamado que as empresas criaram nos últimos anos e que me incomoda muito e deve te incomodar também, é um negócio chamado teatro da inovação. Eu falei, cara, o que é teatro da inovação? Me explica isso aí, cara. O teatro da inovação é o seguinte, você entra dentro de uma grande corporação hoje, tem um espaço lá super bacana, com as paredes pintadas, as cadeiras coloridas, que as pessoas trabalham de camiseta, né? Mas aquilo ali é um grande teatro, ele falou, porque no final das contas, a gente olha para essas empresas e 99,9% do tempo essas empresas estão resolvendo ali, os profissionais que estão ali dentro daquela empresa estão resolvendo problemas do dia a dia, né? E, cara, menos de 1% do tempo esses caras de fato estão preocupados em mudar a empresa, em pensar no futuro, em pensar daqui uns anos. E ele falou, isso não é culpa dos executivos. Não é culpa dos executivos, porque o modelo corporativo remunera melhor aquele que resolve melhor os problemas do dia a dia, aquele que, né? Então, enfim, né? É uma engrenagem que foi criada lá depois da segunda revolução industrial e que continua funcionando assim. Aí ele falou, só que a diferença nesses últimos 10 anos em específico é que essas empresas agora, elas estão concorrendo com outras empresas que têm uma abundância de capital, né? Se a gente pegar o Brasil, pessoal, se a gente pegar o Brasil no último ano, quantos bilhões de dólares foram investidos em Nubank, Rappi, Gympass, Loft, enfim, assim, a gente não via isso. Há 5 anos atrás, a gente não via esse montante de capital entrando no Brasil. Agora, pega o Vale do Silício, que tem um montante de capital como esse, multiplicado por 200, 300, 400, né? Então, o que acontece? Hoje, essas empresas estão concorrendo com pessoas, né, profissionais que vão lá, montam startups, que 90% do tempo está preocupado em inovar e só 10% está preocupado ali em fazer o feijão com arroz ali do dia a dia. E por trás ali você tem fundos de venture capitals que entendem como funciona esse negócio, despejando Airbus, Boeings de dinheiro, não é nem caminhão, assim, são aviões de dinheiro em cima dessas empresas. E aí, como que você compete com isso? Né? Não tem como você competir, e aí por isso que a gente vai ver nos próximos anos numa intensidade muito maior, né, de empresas que
são pequenininhas hoje, que daqui 5 anos vão ser gigantescas, passando por cima dessas empresas. E aí, voltando à sua pergunta, né? Como que uma pessoa pode ser mais inovadora dentro de uma empresa, né? Qual que é o perfil dessas empresas? E eu vou trazer o perfil que essas empresas do Vale do Silício valorizam dentro da empresa, né? Eu estava conversando isso hoje com um executivo de uma grande empresa de turismo do Brasil, né? A gente estava discutindo sobre hierarquia, sobre recompensas, de como que as pessoas crescem ou não dentro da organização, se isso é justo ou não. E a gente chegou a uma conclusão, né, que a grande diferença dessas empresas aqui do Vale, né, que a gente vê de perto, que é a seguinte, né? Dentro dessas organizações a gente tem uma legião de pessoas que ganham pouco estão, né, e que não têm a capacidade ali de serem pessoas estratégicas, e, né? Então tem uma legião de soldados, entre aspas, e pouquíssimas pessoas lá no alto da hierarquia que realmente são pessoas, né, enfim, que poderiam fazer alguma diferença. Em contrapartida, quando a gente vem para empresas como Google, Netflix, enfim, se vocês conversarem com qualquer pessoa que entra, não importa a função, assim, não importa o cargo dessa pessoa, o cara para virar analista 1 no Google, a régua para ele entrar ali é tão alta, mas ela é tão alta, mas ela é tão alta, que talvez o cara ali que é o analista 1 de uma empresa dessa seria o cara que, sei lá, que nível ele seria em outras empresas. E aí, por isso que essas empresas pagam tão bem, todo mundo já deve ter ouvido, né, o quanto que o Google paga por um estagiário, a Netflix, enfim. Mas daí a diferença, essas empresas elas criaram uma cultura, né, de liberdade, com responsabilidade, de metas ou OKRs, enfim, mas isso só funciona porque eles colocam uma régua tão alta, mas tão alta, né, mas tão alta nas pessoas que entram ali, que aí, né, aí assim, não é difícil fazer isso funcionar. E aí por isso que eu sempre reforço, né, da importância das pessoas, né? Quem achava que entrar numa universidade, depois fazer uma pós, um MBA era o suficiente, né? Viu, acho que no último ano, viu nos últimos anos, mas acho que no último ano em específico foi reforçado que isso não é mais suficiente, porque o mundo muda numa velocidade que a gente não via mudar há 15 anos atrás, né? Quando eu converso com meu pai e com a minha mãe, eles não entendem isso, né? Para eles, assim, você fazer uma pós-graduação MBA era isso, e eles iam levar para o resto da vida e ficar, e era um orgulho você ficar 30, 40 anos dentro de uma empresa, que seja, aquilo era um orgulho enorme. Mas quando esse mundo mudou de ponta cabeça, e nos próximos anos vai ser mais rápido ainda isso, né? Quando alguém me fala assim, vamos voltar para o normal pós-pandemia, eu falo, mas que normal? O normal agora é esse, assim, a gente mudou, nossos hábitos mudaram, né? Então, né, qual o perfil do profissional que se dá bem com inovação? É o cara que está em constante aprendizado, é o cara que é o lifelong learner, que a gente diz, e que entende que, cara, o que me trouxe até aqui na minha carreira não é o que vai me levar nos próximos 2, 3 anos. Enfim, então esse é o perfil inquieto e que entende que, assim, talvez, eu tenho esse exemplo, né? Eu terminei minha pós-graduação em Berkeley no final de 2018, Berkeley é uma das melhores universidades do mundo. Em 2020, eu pude pegar tudo aquilo que eu aprendi em Berkeley e amassar e jogar no lixo, praticamente, porque não me servia de nada. Né? E boa parte da aprendizagem, às vezes, não vem do curso, o curso formal, né? Vem das experiências, vem das conexões, vem da pluralidade, vem de diversas formas, né? Perfeito. E aí, até para trazer o Petretti para a conversa, e também a gente tentar tangibilizar aí algumas características e competências e habilidades que são valorizadas no mercado, nada melhor do que falar com quem conversa com gestores ou recruta gestores C-levels, conselheiros há mais de 10 anos. Bem-vindo aí, Petretti, para a conversa. E também fala com empresas de todos os setores que buscam profissionais aí para aumentar a performance e transformar o modelo de gestão e de negócios. Toda essa transformação que o Janete estava falando, ela vai ser cada vez mais intensa e mais frequente. Então, a gente conversa com muitas pessoas, quem está no comando das empresas, e devem existir aí algumas habilidades ou competências que, Guilherme, você deve enxergar como pontos comuns ou que sejam muito valorizadas pelas empresas no momento de contratar um líder ou de formatar uma equipe, né? Quais seriam, na sua visão, essas competências consideradas essenciais e que serão ainda mais valorizadas no futuro em função de tudo isso que o Janete falou? Boa noite, cara. Boa. Bom, antes de mais nada, boa noite para todo mundo que está acompanhando o papo. Boa noite, Felipe, Edu. Bacana a gente bater esse papo. Só, cara, antes de responder
a tua pergunta diretamente, eu estava lembrando de um case aqui. Bom, em 2018 eu tive no Vale, conheci a Startse lá, inclusive, e fui registrando toda a minha experiência, Stanford, Vale, tudo que estava acontecendo de inovação, né? Para trazer um pouco para, né, os nossos clientes, para os executivos e tudo mais. E uma das coisas que me chamou muito a atenção naquela época era todo o tema de compartilhamento de bicicletas, patinetes elétricos, tal. Cara, eu fiz um monte de foto e tudo mais. Isso deve ter sido mais ou menos agosto de 2018. Voltei. Cara, um mês depois, São Paulo já estava tomado desse modelo. Então, obviamente, quando eu fui contar a história velha. Voltou achando só que só você sabia. Exatamente, história velha. Mas por que eu acho que é isso importante? Ou seja, em 3 anos, cara, a história chegou no Brasil e já mudou completamente, né? Então, já mudou a dinâmica do mercado, já mudaram os players, já teve um monte de fusão e aquisição, já teve falência, já mudou o tema inteiro e micromobilidade está indo por um outro caminho super impactante, né? E aí, diante disso tudo, cara, eu fico super feliz de bater esse papo aqui, né, com vocês, porque eu ainda escuto todo dia, né, em contato com executivos bastante experientes e com empresas bastante relevantes, uma dúvida muito grande, né, de o que é, de fato, essa nova forma de gerir, essa nova forma de conduzir os negócios, essa nova cultura. O que é isso na prática, né? Então, às vezes eu escuto, não, mas cara, eu fiz turnaround de empresas a vida toda, então, pô, eu sei fazer transformação. Cara, não é exatamente isso, né? Ou, putz, a gente está conversando e as pessoas não tiveram o clique, né, de como ela pessoalmente consegue se transformar. Então, fico muito feliz da gente unir diferentes elos da cadeia que propulsiona essa transformação para empresas e para pessoas, porque a gente acredita muito e é um super fã de todo o trabalho da Startse e em especial desse programa, né, que é rápido, o XBA, que é rápido, super atual, tudo que está acontecendo hoje. Então, pô, fico muito feliz de compartilhar, né, esse tema aqui com vocês. Voltando ao teu ponto, Edu, eu acho que assim, se a gente fizer um recorte nos últimos 18 meses, cara, mais de 80% dos projetos de C-Level que a gente conduziu na Woke, houve alguma demanda das empresas para que a gente avaliasse esse set de competências nos executivos. Então, pô, não sou eu que estou falando, né? O mercado está falando, né? Então, as posições mais relevantes do mercado já se exige isso, né? E aí estamos falando, né, de adaptabilidade, estamos falando de aprendizagem contínua, que o Felipe falou diversas vezes, estamos falando de colaboração, pô, não tem nada mais colaborativo do que o Vale, né? Você não precisa falar do Uber, da Netflix ou de qualquer instituição, basta você sentar num café e você vai entender por que colaboração, o que é colaboração, todo mundo trocando, informação rolando solta, né? E isso permeia absolutamente todas as relações. Inovação é indiscutível, né? Para onde você olha, inclusive o tema aqui do nosso bate-papo, né? O futuro começou hoje, nós já estamos atrasados, ou ontem. Não me lembro agora exatamente, mas é exatamente isso. Para onde você olha, você está na rua, passa robô. 3 anos atrás, né, Janete, a gente estava falando que você via um Tesla ou outro na rua, pô, agora você só vê Tesla para todo lado, um monte de carro autônomo. Então, assim, inovação certamente é chave, né? E não é inovação do seu ponto de vista de colocar na agenda, porque acho que está na agenda de qualquer conselho, de qualquer CEO ou de qualquer C-level, né? Promover a transformação digital, alguma coisa assim. Mas, cara, na prática, como que isso acontece? Como é que você, como líder, é capaz de inspirar, de construir uma estrutura que transpire inovação, que tenha espaço para pensar diferente, que tenha espaço para se expor ao ecossistema inovador, trazer ideias diferentes, ser remunerado para... Ou seja, são vários tasks dentro desse bloco. Resolução de problemas complexos, acho que nem precisamos falar tanto aqui, porque estamos falando do ambiente onde as organizações morrem cada dia mais rápido, né? Onde o papel das lideranças é criar os negócios que muitas vezes vão matar o seu negócio tradicional,
né, todo esse contexto volátil, incerto, pandemia, não se sabe o que vai acontecer amanhã, então problema complexo não falta, né? E certamente inteligência emocional, porque no final do dia não é só um toolkit, né? É sobre pessoas, né? É sobre pessoas, é sobre cultura, é sobre ser capaz de inspirar os outros e criar o ambiente para que os outros passem por esse processo. Então, acho que é um pouco disso, Edu, que a gente avalia. E, by the way, você comentou num determinado ponto aqui sobre o diagnóstico, né? Acho que é exatamente sobre essas competências. E o que eu ia trazer é justamente isso, né? Quando a gente se forma ou faz algum curso, via de regra, você falou uma série de competências aí que você não aprende em nenhum MBA, né? Você falou de algumas habilidades socioemocionais, você falou de inovação, de adaptabilidade, de resolução de problemas complexos. E aí eu acho que isso às vezes dá um nó na cabeça das pessoas, né? Por onde começar a desenvolver isso e como que eu sei que eu estou efetivamente adquirindo essas competências. Existe aí, inclusive no XBA, um módulo de novas habilidades, né, Janete? Você consegue comentar um pouco o que seria um bom primeiro passo para um profissional, para um líder que precisa respirar ou se chacoalhar ou adquirir parte dessas competências que o Guilherme ou que vocês também ensinam no XBA? Qual que é o primeiro passo? O que uma pessoa dentro de uma empresa pode começar a fazer ou ela por si só pode começar a fazer? Eu acho que o primeiro passo de tudo é aceitar que não sabe de nada. Assim, eu sou uma pessoa que, quando alguém vem me dizer assim, cara, você é um especialista em inovação, você vive, eu falo, cara, você está enganado, eu não sei de nada, assim, porque quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu vou conversar eu estou descendo no elevador com um guri ali de, sei lá, de 21 anos, e esse cara me dá um banho, assim, de coisa, eu falo, caramba, eu não sei de nada, assim, eu não sei o que estou fazendo, e aí bate aquela síndrome do impostor momentânea, assim, você fala, caramba, velho, tem um cara muito mais genial que eu aqui. Então, acho que esse é o primeiro passo, e isso é uma coisa, assim, que eu circulo, né, muito dentro de grandes empresas, eu faço muito desses bate-papos aqui, né, e eu acho que, assim, uma coisa que me incomoda muito é ver a arrogância da alta cúpula executiva das empresas em achar que ela entende quem é o cliente, quem é o mercado dela, para onde está tudo indo. Ela, assim, todo mundo acha que, enfim, aí vai lá e monta um planejamento estratégico para 5 anos, tentando prever tudo que vai acontecer em 5 anos. É super fácil, né? Prever o que vai acontecer em 5 anos. Então, eu acho que, assim, o primeiro passo, eu acho que, né, é aceitar que o mundo que a gente vive hoje é uma zona, uma confusão, e tudo que a gente acha que vai acontecer não vai acontecer de uma forma completamente diferente, né? E aí, qual que é o segundo passo para isso? É como que eu me insiro em ambientes que eu consiga estar ali me achando desculpa o francês aqui, mas um idiota o tempo todo, né? E é isso, assim, quando eu me mudei para o Vale, esse foi um dos principais motivos de eu escolher aquele lugar para viver, né? Antes de eu me mudar para lá, eu fui fazer um programa no Vale, eu era executivo de uma grande instituição financeira no Brasil, e aí eu fui fazer um programa lá no Vale, e as pessoas que eu conversei, que eu saí para tomar uma cerveja, que, né, me fizeram assim, me sentir um idiota naquela uma semana, que eu voltei, né, para onde eu estava, e eu me senti o cara mais esperto do mundo. Eu falei, cara, você quer saber? Eu acho que o lugar que eu tô que não tá certo, então eu preciso ir para lá e me sentir um idiota por muito mais tempo, porque só assim eu vou, né, eu vou me, né, me botar numa régua muito maior do que a que eu tô hoje, né? E aí, assim, eu aprendi formas de fazer isso lá, estando fisicamente lá, mas eu aprendi durante esses 4 anos também que estar lá não é algo crucial para, assim, eu conheci pessoas incríveis que passaram por lá durante esses últimos 4 anos, passaram uma temporadazinha lá e que não moram lá e que são pessoas incríveis também. Então, assim, eu aprendi que não precisa estar fisicamente lá também, né? Mas foi a forma que eu encontrei naquele momento. Mas eu acho que quando a gente fala de lifelong learn, cada um tem tua forma de aprender. Eu, por exemplo, eu odeio pegar um livro e ler ele, assim, cara, para mim não funciona assim. Eu posso te dizer, assim, faz uns 5 anos que eu não leio um livro de ponta a ponta, porque minha forma de aprender é pegar um livro, entender os pontos-chave dele ali em... Cara, sei lá, se o livro tem 10 capítulos, em 3, 4 capítulos eu entendo o macro daquilo ali. Cara, e para mim é o suficiente para eu entender, enfim, e dessa forma eu consigo aprender pra caramba. Sou um cara super visual também, então para mim,
eu ouvi um podcast do caminho da minha casa até o caminho do meu escritório em Palo Alto, um podcast ali de 20 minutos, me faz aprender, assim, de caras que eu confio, que trazem para mim, assim, eu aprendo muito mais do que numa pós-graduação, por exemplo. Eu tenho uma conversa com o Steve Blank de 1 hora ali, fazendo conteúdo com ele, cara, assim, só para trazer outro exemplo, outro dia a gente fez um conteúdo com o Lawrence Levy, que a gente está para lançar. O Lawrence foi o Steve Jobs guy, né? Foi o cara que ajudou o Steve Jobs a fazer da Pixar uma empresa de mídia e depois ser comprada pela Disney. Cara, a 1 hora de conversa que eu tive com ele ali, que ele estruturou, tudo que eles fizeram ali, cara, assim, eu acho que não tem nenhum MBA do mundo que ensine isso da forma com que ele me passou naquela 1 hora. Então, assim, primeiro passo, quebrar os paradigmas, quebrar as barreiras e, cara, eu sei tudo, eu sei o que vai acontecer. Segundo passo, achar teus atalhos de como você aprende e de como você se sente assim. E eu dei os exemplos de como eu achei esses atalhos, do que eu faço, mas cada um é diferente, né? Eu conheço pessoas, o Cruel, por exemplo, que é o nosso head de inovação, é um cara que, assim, ele devora 30 livros por mês, ele devora de ponta a ponta e o cara absorve quase que 5%, ele decora cada dado que tem ali no livro, assim, e é a forma com que ele tem de aprender e está se atualizando, né? Então, cada um tem sua forma. Mas vocês falaram bastante do XBA aqui, porque, né, a gente entende, quando a gente, como empresa de educação, de conteúdo, né, a gente entende que tem uma parcela de pessoas que qual é a forma com que ela consegue, né, se desenvolver e se manter nessa jornada de lifelong learning, são por meio de cursos curtos, né? Então, foi isso que a gente fez com o XBA. Então, tudo aquilo que talvez você demore 2 anos numa pós, a gente condensou isso em 10 semanas num programa, trazendo caras como Steve Blank, por exemplo, caras como Chris Yeh, que é o autor do Blitzscaling. A gente trouxe mentes diferentes e a gente pegou tudo aquilo que agora a gente acredita que é importante, qualquer profissional que queira ser mais inovador deva saber. E por que eu falo agora? Porque eu digo que o XBA é perecível como qualquer coisa que a gente faz, e daqui 6 meses talvez ele já seja diferente do que ele está agora. E isso faz parte do jogo, porque se eu estiver dizendo aqui que o programa vai ser igual daqui 2 anos, quer dizer que ele não condiz com aquilo que a gente está dizendo, né? Então, a gente fez isso, a gente condensou em 10 semanas tudo aquilo que a gente acha que, né, de uma forma rápida, objetiva, né? E o que mais que a gente fez? A gente trouxe uma grande universidade que a gente confia pra caramba, uma universidade lá da Europa, né, que é a Nova SBE, que também tem essa cabeça de novidade, de ser, né, uma faculdade diferente, enfim. E a gente trouxe essa universidade junto com a gente para esse programa, né, para, além de, né, nos ajudar, né, na dinâmica ali do programa, que eles têm toda a expertise, de também, né, certificar isso né, porque a gente sabe que, né, qual que é o grande ponto aqui, né, como empresa, né, de conteúdo, de educação. O grande ponto é que a gente sabe que os profissionais querem aprender, eles querem ser mais inovadores, eles querem por si só, mas a gente sabe também que as empresas não mudaram tanto e que elas exigem os certificados, os carimbos, né, os diplomas. Então, por isso que a gente falou, bom, tá, a gente entende isso, então a gente tem que trazer alguém que faça isso, a Startse não faz, quem faz, a Nova faz, então a gente juntou tudo. Então, acho que esse é um dos grandes segredos do porquê que o programa, né, a gente planejava em 2021 ter 3 turmas, nós já estamos dando kickoff na 11ª ontem. Tem uma coisa contribuindo com esse ponto, Edu, que eu acho bem importante, que assim, eu ainda escuto bastante, né, como dentro da Woke, no nosso negócio, né, B2B, atendendo as empresas, uma parcela bastante relevante dos nossos clientes são empresas inovadoras, nova economia, em múltiplos estágios, mas em geral já numa fase de crescimento. A gente ainda escuta bastante dos executivos, putz, cara, mas não quero esse nível de risco, né? Cada dia eu estou mais convencido, o risco é não mergulhar para o mundo da inovação. Ou seja, cada passo que você dá, né, nessa direção, certamente, né, o executivo está trazendo longevidade para a tua carreira, mais empregabilidade. Né, nós estamos falando de, só na Woke, são centenas de projetos de alta liderança conduzidos por ano com estas características. Então,
tem muita oportunidade, falta gente, né? Então, pô, o recado é urgente. Pô. Precisamos mergulhar nesse mundo porque o fruto é extremamente positivo, seja pessoalmente, né? Seja do seu ponto de vista aqui dos projetos que tem disponíveis no mercado. Eu tenho aqui uma provocação que é, pegando o gancho das duas coisas que vocês falaram, né? Basicamente, o Janete falou assim, aprender a aprender, você tem que aprender a aprender constantemente, você tem que sair da sua zona de conforto, muitas vezes, para você aprender. Isso pode passar por uma mudança de carreira, ou pode passar por uma mudança de empresa, ou pode implicar em você sair do quentinho, depois você está 10 ou 15 anos lá. O Janete também falou, tem que estar com gente, é o que minha mãe falava quando era pequeno, né? Você tem que estar com gente melhor do que você, né? Para que sua barra sempre seja levada. E aí me fica a pergunta que às vezes a gente vê um pouco dessa vitimização, né? Às vezes o profissional, o líder, independentemente da senioridade, ele tem que tomar uma decisão para aprender, para inovar, para ir para uma nova fase, de fazer uma ruptura na sua carreira, talvez num segmento, numa indústria, né? E isso não é fácil, porque você tem que abrir mão de um pseudo-conforto ou de um pseudo-status, né? Ou seja, para você dar o próximo passo. Ou seja, antes de você entrar em declínio, talvez você tenha que dar um outro passo que seja mais arriscado. Isso tem muito a ver com decisões estratégicas sobre carreira. E aí minha pergunta para você, Gui, na verdade, né? O quanto, na verdade, as pessoas que estão aqui nos assistindo e as que vão receber o conteúdo depois, tem que considerar essa mudança de carreira ou abrir mão desse pseudo-conforto, como eu disse, de estar 10 anos numa empresa, para alcançar parte do que a gente está falando, ter acesso à inovação. Porque às vezes você pode falar, poxa, a minha empresa tem uma outra iniciativa de intraempreendedorismo, mas eu não tenho a capacidade de inovar, não tenho a capacidade de fazer. Porra, é tão simples quanto isso? Então troca a empresa, mas tem muita coisa em jogo. Onde que entra aí a mentoria, o coaching, o advisor de carreira, para que a pessoa possa tomar uma decisão estratégica como essa, se for o caso, para contribuir para o crescimento dela? É difícil isso, não? Cara, é bem difícil e acho que por isso que a gente tem feito cada dia mais programas com essa característica, onde nosso papel é entendendo caso a caso, né, qual o caminho proposto. E muitas vezes não é necessário um caminho da ruptura por completo do dia para a noite, né? Agora, como é que você avança nessa direção? Como é que você começa hoje, né, a direcionar o teu aprendizado, a construir um portfólio de atividades que realmente te desenvolvam nesse aspecto? Acho que é importante também a gente fala bastante sobre isso, né, que é como efetivamente o desenvolvimento da competência acontece, né? Então não putz, eu li um livro, aprendi, ou só fiz um curso, aprendi. É uma jornada, né? Então o nosso papel é conduzir a pessoa por essa jornada, conectando com ferramentas para que a pessoa tenha consciência e autoconhecimento sobre aquele tema. E não falo autoconhecimento só dos soft skills, muitas vezes de hard skills. Você ter a consciência, né, do teu nível de um determinado hard skill é fundamental para que, enfim, você vira a chave da necessidade da educação. Segundo pilar é a educação. Não tem jeito, você precisa ir buscar conhecimento, né? Então, por quê? As coisas estão mudando rápido. Você precisa conhecer ferramentas, você precisa conhecer a cabeça, você precisa conhecer o case, você precisa conhecer o que está acontecendo ao seu redor, você precisa entender o que está acontecendo no entorno do teu setor, nos melhores e mais inovadores ambientes do mundo. Então, você precisa buscar educação, depois você precisa transformar isso em experiência. Como é que você põe isso em prática, né? Porque aí você complementa o teu desenvolvimento e pode ainda incluir mais um último pilar, que é como é que você se conecta com pessoas que vão te fazer catalisar ainda mais esse conhecimento. Então, a primeira parte o nosso papel como mentor é quase que ser um personal trainer da pessoa nesse processo, né? Como é que a gente ajuda a identificar todos esses elementos, recomendar parceiros,
e ajudar para que esse plano de ação, de fato, seja colocado em prática. A segunda coisa que eu queria reforçar aqui é, de novo, não precisa de uma ruptura brusca, né? Então, muitas das pessoas que fazem esse processo com a gente já estão num momento de transição, né? Seja, o mindset da transição, eu preciso me movimentar para conseguir mudar, e outras que já estão, de fato, né, between jobs aqui, que a gente chama. E aí, o que eu tenho dito é, não deixem essa oportunidade passar. Que bom que isso aconteceu, porque na vida de qualquer executivo, uma hora isso vai acontecer, então não tem nada de errado. E muitas vezes graças a Deus que isso aconteceu, porque é libertador você ter a oportunidade de dar uma pausa, olhar para fora, olhar para o mundo, né, estudar, escolher os caminhos, entender que este próximo passo que você vai dar, muitas vezes é o que vai direcionar os teus próximos 10, 15, 20 anos de carreira, né? E uma coisa eu posso dizer, a direção é a direção da inovação, né? Essa eu posso afirmar. Eu tava ouvindo você falar aqui, né? E eu tava pensando, conectando com um negócio que eu vi no final de semana, assim, que me fez refletir, né? E acho que dá para a gente fazer um paralelo aqui com esse mundo de carreiras, executivo, enfim. Acho que todo mundo percebeu, né? O boom nesse último 2 anos dos podcasts, né? Assim, cara, assim, é impressionante. Cada dia que você abre lá teu YouTube ou tua plataforma preferida para assistir teu podcast, tem um podcast novo, né? Todo mundo. E aí, assim, o que começou a me chamar a atenção, né? Eu comecei a perceber que, assim, existem podcasts aí, canais de podcasts de 1 ano, que já tem mais força, já é um canhão maior de audiência do que Rede Globo, do que Record. Esse é um negócio impressionante. E aí parece, né? E aí a gente tende a pensar o seguinte: nossa, foi do nada isso, do dia para noite, como que esses caras chegaram lá, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de estudar o que esses caras fizeram antes, né? Pô, deixa eu pegar esse podcast. Quem que eram esses caras antes, né? E aí você vai perceber que, assim, o cara que está ali num podcast que explodiu nesse último ano, e o cara tem um canhão ali mais potente do que muito canal de televisão, muito programa de televisão ali, que tem ali os milhares de televisores ligados pelo Brasil, o cara faz 10, 15 anos que ele, de alguma forma, já faz lives na internet, ele já faz lives de streaming de game, assim, o cara trabalhava na rádio, tem vários exemplos assim. E por que eu estou trazendo isso? Porque, olha só, as pessoas, né, quando falam assim, pô, eu agora saí do meu emprego, cara, e aí agora eu preciso aprender inovação. Então, peraí, deixa eu fazer um curso rapidinho aqui, que aí eu vou saber inovação e eu estou pronto agora para inovar. E não é assim. No final das contas, não é assim, né? Cara, é uma jornada, assim, né? E eu falo para todo mundo que entra no XBA, eu falo isso. Eu falo assim, cara, o XBA, assim, dos mais de 1.000 alunos que já passaram no programa, nosso NPS 80, assim, as pessoas amam, é uma puta porta de entrada, mas, assim, meu amigo, não é o suficiente, assim, você entendeu, a gente trouxe coisas, assim, mas, cara, você tem que entender que é uma jornada, você tem que começar hoje, assim, se você é um profissional hoje, não importa o nível hierárquico que você tá, cara, o dia que alguma porta bater, cara, não é assim, né? É a mesma coisa assim, Felipe Janetti, se eu quiser começar um podcast hoje, provavelmente ele vai dar super errado, eu não vou conseguir 100 visualizações nesse podcast, porque, cara, o que eu fiz nos últimos 5, 6, 7 anos da minha vida e que vão me levar até ali? Não fiz nada e não estou fazendo. Então não adianta eu querer achar que eu vou apostar num podcast. Paleteria mexicana. Exato, cara, exato. E aí, cara, você trouxe exatamente o que eu ia trazer, assim, a paleteria mexicana, né, que cara, todo mundo ali, a gente gosta de buscar atalhos, né? Quando alguma coisa começa a dar certo, todo mundo vai lá fazer, né? Que é o que está acontecendo com a inovação agora. A gente ouve, toda empresa fala de inovação. Inovação virou a paleteria mexicana. E quero só abrir um parênteses, eu não vi uma paleteria mexicana aqui no México, tá? Incrível, não tem. Então, isso, assim, agora, pro profissional estar preparado, meu amigo, você tem que começar ontem, assim, a entender o mundo que você está vivendo. Cara, quais são as tecnologias? Quais são os modelos de gestão? Quais são, não sei o quê, que é isso que o XBA faz muito bem, né? Ele traz esse contexto do que são, mas depois, cara, você tem que ali agarrar algumas coisinhas dessas e se
mergulhar mesmo daqui para frente, porque, cara, assim, eu aprender sobre blockchain hoje não vai me fazer amanhã um investidor de criptomoeda e me tornar milionário. Você pegar os carinhas ali que estão bilionários com criptomoeda, esses caras estão minerando cripto há 15 anos, cara. Então, assim, não Não, e existe, tem né, uma o atalho. coisa que combina com o que você está falando, né, Felipe, que é bem legal, porque, em geral, a gente é bastante impactado pelos grandes cases de sucesso. Né? E bacana, é muito legal, vale a pena estudar os mais atuais, conhecer, obviamente vale a pena, mas eu acho que individualmente, né, isso está muito conectado com a competência de aprendizagem contínua. Né? Então, às vezes, me lembro até aí no Vale, né, muitos falam do Uber e tudo mais, mas pouco se fala das dezenas ou até centenas, não me lembro agora exatamente, de startups que muito antes do Uber nascer, estavam tentando criar esse modelo e todas deram errado, mas aí você construiu um pool de pessoas que entendem do negócio, foram refinando o modelo de negócio, foram desenvolvendo tecnologia, tá? Tudo foi evoluindo até que alguém chegou, concatenou todos esses conhecimentos, o capital, e explodiu. Isso conecta com inovação, isso conecta com aprendizagem contínua, isso conecta com colaboração, e é meio esse processo que individualmente a gente tem que passar. Né? Não é achar que, putz, eu adquiri alguma coisa, eu vou explodir, fazer um case fantástico, porque esse é o começo do fim. Né? Eu vi uma reportagem, acho que foi, sei lá se foi ontem, né? Tava o Davi Vélez na capa, assim, o Nubank, e aí falando assim, o executivo que em 4 anos fez a maior startup da América Latina, não sei o que. Daí parece que o Davi, ele teve um estralo e em 4 anos ele, cara, só que ninguém vai entender que antes desses 4 anos do Nubank, esse cara estava lá trabalhando nos maiores fundos de venture capital lá no Vale do Silício, e esse cara estava aprendendo como funciona esse modelo de cabo a rabo, e ele traçou uma estratégia exatamente como esse modelo funciona e dá certo em todas as empresas. Então, assim, e poderia estar e ainda assim poderia ter dado errado, né? Mas, assim, esse é o ponto, né? O Davi Vélez só transformou no Nubank no que transformou em 4, 5, 6 anos, não sei, enfim, que seja. Por quê? Porque tem 15 anos que ele está por dentro disso, que o cara está conversando com os fundos, está investindo, falando com o empreendedor, vendo um monte de neobanks falirem e quebrarem e tal. Então, assim, cara, o cara ele estava preparado, tinha acesso a capital e por isso que ele deu certo. E aí ele teve uma vantagem maior ainda, que eu tive uma conversa com ele em outubro do ano passado, que eu falei para ele, eu perguntei ao Davi, qual que foi o maior fator de sucesso do Nubank? Ele falou assim, cara, minha maior sorte é que eu comecei a operar no Brasil e ninguém falava de startup aqui, e os grandes bancos ficaram olhando para a gente dando risada, porque se eu entrasse hoje, ele falou, cara, provavelmente alguém ia comprar a gente e a gente não ia chegar, porque quando você está ali struggling para levantar dinheiro, alguém vem e te compra, um Itaú da vida, não sei o que, te compra, você acaba vendendo, né? Então, essa foi a nossa maior sorte. Então, conectando com tudo isso que a gente falou, é isso, né? Não adianta, né, o profissional assim, agora eu vou fazer um curso aqui, vou ler uns 2 livros, fazer um curso de inovação, estou pronto para inovar. Não está pronto para inovar, não sabe de tudo que está acontecendo, é um processo, né? E aí como que você começa esse processo? Daí a gente tem a ferramenta, né? Que é o que a gente pensa, e todo programa que a gente lança, a gente pensa com essa cabeça, né? Pode ser um programa de vendas, né? Venda mais aqui. A gente deixa sempre muito claro, cara, isso aqui que eu estou te dando nesse curso, eu estou abrindo uma porta para você, eu estou condensando tudo aquilo que a gente tem, pegando os melhores profissionais do mercado, mas, cara, daqui para frente tá contigo, né? Não adianta eu te trazer aqui, você pegar isso, dormir, acordar amanhã e esquecer de tudo isso, não vai. Você não vai sair daqui e se tornar o maior vendedor do Brasil ou do planeta, né? Hoje não existe mais limitação de conhecimento disponível, né? Mas existe talvez a limitação de você ter um framework ou uma estrutura ou uma curadoria que guie as pessoas aos melhores conteúdos, às melhores formas de aprender em meio a esse oceano de informação que existe na internet. Então tem essa questão das ferramentas, o framework, a curadoria que ajuda as pessoas, seja por meio de um curso como esse da Startse, ou seja como uma mentoria de carreira, mas também requer uma boa dose de disciplina. Ou seja, sem disciplina e sem uma boa curadoria, um framework de conteúdo, fica difícil.
Então, tem um papel também aí fundamental dessa consistência do aprendizado. Tem até um livro ótimo que chama Maestria, que fala, você precisa de 10 mil horas aí para se tornar especialista em alguma coisa. Que foi o que vocês falaram, 10 mil horas são basicamente 7, 8 anos. Ou seja, ninguém nasce assim, né? Você acaba descobrindo ou fazendo bem as coisas depois de uma dedicação. E eu acho que tanto a forma com que vocês elaboram o curso, como a forma que a gente estrutura mentorias de carreira ou até processos de transformação nas organizações, é isso. É como que a gente traz os melhores conhecimentos, condensa, põe um framework, mas aí o indivíduo, a organização tem o papel dele, né? Para dar esse passo. Não existe fórmula mágica e não existe bala de prata, né? Ou seja, existe... o atalho aí vai ser por meio dessas duas coisas que eu disse. Como a gente está aqui chegando nos últimos 15 minutos, eu queria trazer aqui para o pessoal que está presente o que a gente se comprometeu a trazer efetivamente, que é algumas... A gente falou aqui, a gente precisa de framework, a gente precisa de ferramenta, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa... Então, por onde começar? Então, a gente separou aqui 4 coisas, 4 tópicos que eu acho que podem ajudar vocês bastante aqui. Eu vou compartilhar a minha tela e também depois eu vou mandar o link pelo chat e depois vou mandar para vocês. Então, assim, a primeira coisa que eu queria deixar para quem está nos assistindo é isso. A gente está disponibilizando, se vocês apontarem o QR Code aí, esse é um assessment, é um diagnóstico nosso, desenvolvido aqui na Woke, que ele avalia, basicamente, ele faz um assessment dessas competências do que a gente julga aqui, as essenciais, o que a gente está chamando de competências do futuro, e que são muito valiosas hoje em qualquer empresa, que é um pouco do que o Gui falou anteriormente. Aqui tem uma série de coisas, tem inovação de resolução de problemas complexos, adaptabilidade, inteligência emocional, entre outras. São 6 competências aqui. Isso é totalmente gratuito, tá, gente? Vocês vão apontar aqui desse diagnóstico ou clicar no link que eu vou mandar no chat. Vocês vão preencher um questionário que demora uns 3, 4 minutinhos e vocês vão receber por e-mail tanto o resultado quanto já uma curadoria de material da Harvard, da TED, da Wharton, do MIT, tem uma série de curadoria que a gente já fez, que são essas leituras, ou filmes, ou podcasts, que já trazem um pouco de como desenvolver cada uma dessas competências, tá? Então, basta preencher 3 minutos, vocês vão receber por e-mail o score de como vocês estão em cada uma dessas competências e já as recomendações de conteúdo para começar a se desenvolver, tá bom? Eu vou colocar aqui na sequência. Então, porque o primeiro passo para você se desenvolver e saber o que você tem que fazer é saber onde você está. Então, a gente acredita que é o que o Gui falou aqui do autoconhecimento. Isso é parte do processo de autoconhecimento. Junto com isso, a gente já entrega também um e-book de 15 páginas aqui que fala um pouco mais sobre essas competências do futuro. Nesse link aqui e também nesse QR Code, vocês já podem fazer agora mesmo o download em PDF desse e-book que resume um pouco. Mas o grosso vai estar na devolutiva do assessment que eu mostrei antes. E tem também uma condição aqui exclusiva para quem está assistindo a gente, que muitas vezes a gente fica assim meio perdido, né? Não sabe por onde começar. E a gente está disponibilizando aqui um papo de 30 minutos também, totalmente gratuito, com um mentor de carreira, com um expert de carreira, né? Então, basta entrar nesse link do nosso site, é o wokepeople.com.br/gestão-carreira. Lá tem uma série de coisas, mas tem um formulário lá que você preenche e automaticamente vai ser agendado um papo para vocês tirarem dúvidas também sobre qual um bom caminho a seguir nesse plano para começar a se desenvolver. Então, a gente falou de um self-assessment, de competências do futuro, de um e-book que fala um pouco mais sobre o tema. A gente falou que tem a possibilidade de bater um papo com um expert em gestão de carreira. E também tem uma condição super especial para esse curso que a gente estava comentando, que é o XBA da Startse. Então, essa parceria da Startse com a Woke, usando esse cupom VIPWOKE, no momento que vocês entrarem na landing page, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco,
vocês simplesmente, ao inserir o e-mail, vai abrir essa telinha e com o cupom VIPWOKE, o preço de 9.900 tem um desconto de 2.970, vai para 6.930 para o curso do XBA, que, salvo engano, começa agora em setembro, acho que é 21 de setembro, se eu não me engano, mas aí eu vou passar a bola para quem sabe. Então, Felipe, se você quiser rapidinho falar um pouco mais do curso, se quiser dividir uma telinha e falar um pouco mais do que o que abrange, a gente já falou, tudo que a gente conversou aqui, pessoal, de alguma maneira está no curso. Lá tem pilares importantes, por exemplo, como inovação, a cultura organizacional, a nova cultura organizacional, a formação de equipe de alto desempenho, novas habilidades, vários cases, professores top. Mas aí eu vou deixar o Felipe falar um pouco mais quando começa e o que está incluso. E nada impede de vocês já colocarem aqui as dúvidas também depois para nós, beleza? Maravilha. Então, vou falar 5 minutinhos aqui, dar um overview, né? E aí eu vou compartilhar uma tela depois, entrar aqui na carinha do programa para vocês terem uma noção. Mas o XBA praticamente ele tem 3 pilares, né? Que são conteúdos com as melhores e maiores mentes do Vale do Silício, networking, que assim é um dos pilares principais, né? Que a gente, com o XBA, já são mais de 1.000 alunos que concluíram o programa, que até o final do ano a gente vai passar facilmente de mais de 2.000 que concluíram. A gente está expandindo aqui para o México, que a gente está expandindo para outros lugares da América Latina e da Europa também. Então, além do programa, é uma grande construção global de comunidade, né? Nesses últimos 5 anos, quase 5 anos que eu estou lá no Vale, um dos principais pilares que eu vejo das pessoas que saem lá do Vale de programas que a gente toca lá, um dos principais ativos que as pessoas saem é o networking construído ali. O que a gente viu de empresas nascerem entre alunos dos nossos programas, acho que um dos principais exemplos é a Flipper, que foi vendida para a XP o ano passado por mais de 300 milhões lá. Os caras, eu lembro de ter visto eles num pedaço de papel ali construindo um negócio dentro de um dos programas que a gente toca no Vale do Silício. Então, enfim, né, tem um pilar dos professores, esses caras que são executivos do mercado e que te trazem conhecimento. Então, quem são esses caras? Steve Blank, que eu falei bastante aqui, Chris Ye, né, Pascal Finetti. Então, uma porção de caras assim que são mind-blowing, né? E aí, por último, a gente tem, né, uma parcela desse programa online que ele é ao vivo, né? Porque daí a gente pega todo esse conteúdo, junta todos os alunos do mundo inteiro dentro, né, de um ambiente virtual, dentro de um estúdio, e a gente traz cases do agora para a prática, né? Então, a gente está falando de conteúdo, networking e prática. Uma das grandes dores, e por que a gente fez isso no XBA, quando eu fiz minha pós lá em Berkeley, né, eu lembro que eu sentava lá, o professor trazia a prática para a gente, era a prática de uma empresa que já tinha até quebrado e o cara estava trazendo para dentro da sala de aula, era impressionante. O cara trazia o case de uma empresa que quebrou para resolver, cara, assim, não que isso seja ruim, tá? A gente tem muito a aprender com empresas que quebraram, mas o que eu estou dizendo assim, como que você vai aprender o agora resolvendo problemas que aconteceram há 10 anos atrás? Não tem como, né? Então, por isso que a gente deu muito valor para isso dentro do programa também. São 10 semanas, né? São 10 semanas, 40 horas totais de conteúdo, não tem trabalho de casa, né? Não tem aquelas coisas tradicionais que a gente vê dentro dos programas, sempre fazendo trabalho, reportando, enfim, não, porque a gente não acredita nesse modelo, né? Então, programa diferente, rápido, que vai, como eu disse aqui algumas vezes, é te abrir a porta, né, para você entender o que você, para você se encontrar ali. E a gente tem 10 módulos que vão desde ali dos novos mercados, novas tecnologias, até como construir times de alta performance. Enfim, a gente passa mais ou menos por tudo aquilo que a gente entende que é importante agora, né? E a gente entende que, né, tem pessoas, assim, feedbacks das pessoas que participaram do programa, tem pessoas que fazem o primeiro e o segundo módulo e para elas já valeu, assim, o cara já se encontra ali, já se valeu, tem caras que, né, se encontram lá no quinto, no sexto, tem caras que demoram um pouquinho mais, mas enfim, o programa ele é uma grande porta, né, uma grande porta de entrada, né, para esse mundo tão louco que a gente vive. E aí, deixa eu compartilhar rapidinho, assim, eu não vou gastar muito tempo aqui na plataforma em si, mas basicamente o programa ele é todo construído dentro de uma plataforma digital, né, onde essa jornada ela vai sendo
né, disponibilizada ao longo das semanas de aprendizado. Então, estão aqui todos os módulos, os vídeos, as aulas ao vivo que você vai né, interagindo. A gente tem uma aba onde a gente está construindo essa jornada, essa comunidade global de networking, né, que vocês têm acesso aí, fazem parte de um seleto grupo de exponential administrators, desculpa. A gente tem muito lugar para interação, a gente concentra materiais, enfim, libera certificado dentro da plataforma. Então, está tudo concentrado dentro de uma plataforma simples, objetiva, né? E que nada de complicações, super organizada, para que você tenha ali 10 semanas de aprendizagem intensa e que vai, de fato, te abrir o caminho ali, te abrir os olhos para você ingressar, né, nessas conversas que vocês tanto ouvem por aí, né, e não com qualquer pessoa, mas com os melhores do mundo. E, além disso, né, carimbar, né, a gente sabe o quanto é importante, já disse aqui, né, além disso, você leva uma chancela ali de uma universidade, né, internacional como a Nova SBE, que te emite um certificado no final do programa. Tá bom? Era isso. Excelente, Janete. Gui, também obrigado pelo papo. Eu não quero deixar o Ricardo aqui sem uma resposta que ele acabou de mandar aqui, e talvez a gente possa dar alguns insights nesses minutos que restam, porque esse é o nosso dia a dia. A pergunta do Ricardo aqui, que é o seguinte, ele falou, boa discussão, gostaria aqui de ver uma análise ou dicas sobre a forma de viabilizar a inovação em empresas tradicionais. Ou seja, do ponto de vista da organização, mas sobretudo do ponto de vista do indivíduo, como viabilizar a inovação em empresas tradicionais? É possível pelo indivíduo? Tem que ser top-down? Como fazer isso? Insights? Sim, o que eu acho. Acho que acho. Tá no mudo, Gui. Depois você... Vai lá, Felipe, vai lá. Não, vai lá, Guilherme. Eu já falei bastante aqui. Boa, não, o que eu ia comentar é que acho que assim, se você está num ambiente onde essa agenda é uma agenda prioritária, né? Conselho, fundadores, acionistas, CEO, ou seja, bacana, né? E aí a grande dica se empodere de projetos, de pequenos projetos de inovação e comece a pôr em prática, né? Ou seja, se expor a esse tipo de projeto é fundamental. Lembra também, a gente comentou aqui em algum ponto, que muitas vezes a rotina das grandes empresas tradicionais e tudo mais também tomam bastante tempo e, sob o ponto de vista do indivíduo, ele não necessariamente precisa ter todos os elementos ali dentro da empresa para que ele possa se tornar um catalisador de projetos inovadores. Agora, você precisa buscar isso em algum lugar, né? Então, a recomendação que a gente sempre dá é o quanto a pessoa ou o indivíduo está conectado com este mundo, né? Fora, muitas vezes, da sua própria organização, né? Quanto ele é capaz de buscar esses ingredientes todos do lado de fora para poder conseguir pôr alguma coisa em prática dentro das empresas. Acho que é um tema que tem talvez até um bom tema para a gente fazer mais uma conversa para só aprofundar sobre isso, porque, bom, tem múltiplas alavancas, né? Várias dores que a gente viu de empresas tradicionais tentando inovar e que deram errado, né? E que a gente pode discutir. Me coloco à tua disposição aí, Ricardo, se você quiser me procurar por alguma das nossas mídias aqui, me manda uma mensagem e a gente bate um papo sobre o tema também. Boa. Se eu puder contribuir no último minutinho aqui, a resposta é, assim, se é top-down, eu acho que sim, as organizações que mais inovam é top-down, a gente vê que isso é cultural, né, dentro da empresa, então eu diria que sim. Porém, né, assim, como indivíduo, existem os atalhos ali. Eu vou dizer o que eu sempre fiz, né, não tem certo, não tem errado, mas o que eu sempre fiz. E é por isso que eu estou aqui hoje, né? E que eu estou ajudando a construir uma empresa do jeito que a gente está, enfim. Sempre que eu estava preso dentro de uma organização tradicional e eu me via preso ali às minhas rotinas, eu sempre fui um cara que eu traçava uma estratégia assim, cara, como que eu corto o caminho? E como que eu faço minhas rotinas em menos tempo, que eu odeio fazer rotina? Então, se a empresa estava me pagando para eu trabalhar 8 horas por dia
para entregar a rotina. Eu falava, cara, eu quero trabalhar só 3 para entregar, eu vou entregar porque eu consigo, eu sou esperto, eu sei como cortar, eu entrego muito menos tempo, nem ficar perdendo tempo fazendo, enfim, eu vou lá e... Esse foi um dos grandes valores meus. Eu sempre fui muito preguiçoso, assim, de falar, pô, por que eu demoro 8 horas se posso demorar 3, né? Então ela demorava 3, fazia, e no resto eu estava ali viajando, tentando encontrar atalhos e fazer coisas diferentes, né? Até o momento que eu esbarrei na cultura da empresa e vi que, cara, assim, a empresa não valoriza isso que eu estou fazendo, não quer que eu faça isso, então deixa eu fazer sozinho, deixa eu sair daqui, deixa eu procurar, e aí eu fui para o Vale do Silício, me juntei com os meninos, enfim, e aí a história longa, história curta, é isso. Mas assim, como indivíduo tem sim como fazer, cada um tem seu método, e aí se não for dentro da grande organização, cara, como eu disse aqui em algum momento dessa live, hoje o mundo está cheio de capital disponível e de pessoas que entendem esse modelo dispostas a apostar nessas ideias e de pessoas que querem fazer acontecer diferente de algumas décadas atrás. Então, assim, o primeiro passo é como que eu me torno expert nisso, como que eu entendo isso, e melhor você usar a empresa dos outros para errar do que a tua própria. Então, vai usando a empresa dos outros, erra bastante ali e tal, aprende. E, cara, e o mundo tá aí, né? Então, acho que essa é a minha opinião. Fantástico. É isso mesmo, Ricardo. Small products, projetos pequenos, e aí, sobretudo se a empresa é tradicional, começar pequeno, mostrar o valor e a entrega que esse pequeno projeto de inovação, e não precisa ser, uau, a baita inovação, né? A hora que você entrega valor e demonstra que uma pequena iniciativa pode agregar valor, seja no processo, no bottom line ou no top line, pode ter certeza que a gestão vai começar, a alta gestão vai começar a se sensibilizar. Mas é um processo que cada empresa tem o seu time. Mas se tem dinheiro na mesa, pode ter certeza que muita gente vai olhar para isso. Mas... Belo indicador, inclusive, para saber se esse é o ambiente que você deveria ficar ou não, né? Se não valorizar, se acertar esses gols e não valorizarem, uma parte da resposta já está aí. É isso aí. Bom, Felipe, muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade de bater esse papo com a gente, por essa troca rica que foi, com a sua experiência aí no Vale. Petresh, obrigado pelos insights. Pessoal, não deixem aqui de aproveitar todo esse material, tá? Diagnóstico, e-book, o Papo com o Mentor, é tudo gratuito, tá? Tem material bom aí. E também tem um desconto financeiro significativo nesse curso da Startse, que eu acho que vale a pena pelo menos investigar, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo. Alguma palavra por último aí, Gui? Eu só queria agradecer e dizer que, cara, dentro da nossa missão de alavancar a carreira dos executivos, né, a gente vai trazer várias dessas dinâmicas com poucos e bons parceiros que a gente tem o prazer e a confiança de recomendar, né? Então, não deixem de mergulhar, conheçam o XBA, pode ser uma bela porta de entrada, um curso super bacana. E, de novo, estamos todos da Woke aqui à disposição para bater um papo com vocês e, quem sabe, plantar essa sementinha. Um abraço a todos, obrigado aí pela Valeu, pessoal, um abraço. disponibilidade. Valeu, gente. Felipe. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.